Olá, Olá! boa noite, Fran. Como é que você Boa tá? noite, Ana. Tô bem. Agora melhor ainda de estar te vendo, de estar compartilhando esse momento contigo, com a tua alegria, com a tua Eu que quero te sabedoria. agradecer o convite. Eu tô adorando estar com você aqui. Ah, muito obrigada, né? Como eu te falei, né? Eu acredito muito que Deus une as pessoas que caminham no mesmo propósito, na mesma energia. E eu tenho certeza que não foi um encontro casual, que a nossa vida se conectou porque a gente está caminhando aí para o mesmo propósito. Então, muito, Ai, muito, olha, eu muito também adorei estar obrigada. aqui, adorei te conhecer. A gente já está se conhecendo há um tempo, né? Adorei te conhecer. E eu fiquei super curiosa com essa parte de genealogia que você faz. Eu vou ter que fazer umas perguntas antes aqui. E com certeza eu vou amar responder. A Hum. psicogenealogia aí faz parte da minha vida. Ela entrou aí faz em torno de 4 anos aproximadamente e simplesmente ressignificou todo o meu caminhar, todo o meu olhar para minha história, porque a gente acha, né, Ana, antes de começar a falar um pouco mais do tema da nossa live, mas que a gente herda da nossa família, dos nossos antepassados, apenas as características físicas, a cor dos olhos, né, os nossos traços, e na verdade não, a gente recebe uma herança psíquica, né, e entrelaçar a nossa história com a história dos nossos antepassados é entender o sentido das nossas escolhas, dos nossos comportamentos, a origem das nossas crenças, né, se fala tanto em crenças, então, da onde vem? Por que que eu acredito em tal coisa? Da onde que essa verdade é tão latente dentro de mim? E as nossas respostas estão lá no nosso sistema familiar, as vivências dos nossos ancestrais. E E como é que eles você faz isso? Você faz um estudo, você pega a genealogia? sim, sim, é um estudo mais aprofundado que somente o nome dos nossos antepassados, né? Nós trabalhamos com uma ferramenta chamada genossociograma, que é a junção do genograma com a sociometria, onde a gente representa graficamente essas memórias dos nossos ancestrais, né? Então a gente vai colocar os nomes, as datas de nascimento, as posições de nascimento, os eventos significativos, as profissões e a partir desses dados, nós vamos analisando diante do nosso contexto de vida, onde está entrelaçado as nossas histórias, né? A gente vai buscar os sentidos do que a gente vivencia. Então, por exemplo, um medo, a minha profissão, eu queria entender o sentido da minha profissão. Por que que eu escolhi essa profissão? Ela me retorna aquilo que eu me coloco, né, me disponho a fazer, qual é o sentido dela? Ela está reparando alguma dor do meu sistema familiar? Então, qual é o sentido nas nossas escolhas? E aí a gente faz esse estudo através das nossas memórias transgeracionais. E é um estudo, assim, que eu particularmente sou apaixonada por trazer tanta força e por trazer tanto sentido no meu contexto de vida atual. Ai, muito legal. Sabe que eu faço genealogia, eu adoro, né? Eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é conhecida como Igreja Mórmon, né? Mas nós todos na igreja somos incentivados a fazer genealogia. Então, assim, eu tenho até minha oitava geração, tudo, data de nascimento, morte, todo mundo. E fiz também aquele teste de DNA para ver onde que tem as tuas, Raiz. a grande maioria dos teus familiares. E é muito interessante que uma coisa que me marcou bastante, Fran, há muitos anos atrás nós estávamos na casa de uma amiga da minha mãe, e a minha mãe agora já não está mais aqui com a gente, né? Ela faleceu. Mas nós estávamos na casa dessa amiga dela e a gente conversando, e minha mãe disse assim: ah, porque a Ana adora fazer genealogia e tal. E ela falou assim: nossa, eu nem sei o nome dos meus avós, porque minha mãe morreu cedo, eu nunca perguntei. Sabe que aquilo gravou tanto na minha mente que eu comecei a perguntar, perguntar, perguntar. Então, assim, quando a minha avó ainda era viva, nossa, eu ficava assim, vó, me fala. E eu ia escrevendo a história de todos os familiares. Então, eu não tenho apenas dados, mas eu tenho a história de todos os meus antepassados, porque isso me encanta. Eu te E faz entendo, porque me parte encanta. faz parte da nossa identidade, né? Faz parte de quem nós somos. Nós não somos seres isolados da nossa família, né? Nós temos em cada célula do nosso corpo a história dessas pessoas.
as fortalezas dessas pessoas, o legado dessas pessoas. E uma das ferramentas que a gente usa na psicogenealogia, Ana, é justamente o site de vocês, o My Family Search, que está É o ali. Family Search, isso mesmo. E a gente utiliza muitos recursos e eu, particularmente, tive acesso a toda a história, a árvore da minha linhagem paterna através do site. Foi lá que foi alimentado e eu tive acesso, então, a esse estudo. Deu uma Oi. falhadinha, talvez você tenha que repetir, deu uma falhadinha. Sim. Todo o meu acesso que eu tive à minha linhagem paterna, eu tive acesso às informações pelo site. Então, é um site que eu, em todos os meus cursos, palestras, ele é o pré-requisito, né? Acesse esse site, porque lá você vai ter muita Sabe uma informação. coisa muito bonita a respeito desse site, a história desse site? Claro que eles têm o maior acervo de história da família que existe no mundo, né? Sim. Como é que funciona? São chamadas pessoas como missionárias. Por exemplo, agora há pouco eu tinha 2 mulheres aqui que elas eram missionárias da igreja. E o que elas faziam? Elas iam para o... eu acho que é o arquivo da história, que tem arquivo de história aqui do Rio Grande do Sul, e ficavam fotografando dados para o site. E também o que é muito bonito, que todos os jovens da igreja são incentivados a entrar e ficar traduzindo aqui, digitalizando transcrevendo, os dados. Né? Então, assim, é um trabalho voluntário de milhares de pessoas no mundo que fazem isso de coração, porque a gente tem certeza que eu ajudando, eu botando lá os antepassados das outras pessoas, as outras pessoas também vão estar botando os meus. Então, ali entram muitos dados legais, muitas fotos legais. Quando eu vejo, entrou foto de familiar meu, documento de familiar meu. Então, é sensacional, né? Muito legal e é um trabalho voluntário, né? Isso que é muito bonito. E preserva a nossa história, né? Porque tá ficando tão de lado essas nossas memórias, né? Nós não temos uma cultura de preservar. E esse site permite isso, que a gente possa continuar transmitindo esse legado para as novas gerações, né? Para que a história não se perca. Sabe que para quem é membro da igreja, não sei se é aberto para as pessoas fora da igreja, mas para quem é membro da igreja, tem um arquivo ali que você pode contar a sua história escrita, para deixar para os seus antepassados. E a gente é incentivado a colocar fotos lá. Fica o teu arquivo de família. Então a gente vai colocando fotos lá e gravações. Eu tive a oportunidade desses tempos de pegar e gravar minhas tias. Eu tenho uma tia que tem 98 anos. Eu sentei com ela e disse, tia Olga, como é que é? Como é que é? E sabe, ela contar um pouco. Minha tia veio aqui, eu gravei também. Então a gente aproveita para ter esse contato com os nossos antepassados de todas as formas. É muito gostoso. Nossa, Ana, que riqueza, que mais pessoas sigam, né, ouçam essas palavras e se inspirem para continuar aproveitando. Porque hoje, por exemplo, as reuniões de família, que tem aquela nossa tiazinha que fala e às vezes a gente não presta atenção na riqueza de informação que ela está nos transmitindo, né? Que hoje possa carinho, ressignificar. Né? É um carinho. E eles amam falar das histórias, né? Eles Eu acho que é um carinho deles contar e é um carinho da gente escutar, né? Da gente escutar, exatamente. Principalmente porque vai trazer muitas respostas para a gente, né? Então, quando a gente encontra sentido no ouvir, no escutar com atenção, a gente consegue prestar mais atenção e aproveitar mais essas oportunidades, né? De tê-los vivos e poder conversar e poder partilhar essas informações, essas histórias que fazem tanto sentido. Então, Ana, estou muito feliz de saber da tua conexão. Adorei também, adorei esse teu lado que eu ainda não conhecia bem. Agora já conheço. E a gente com certeza... Vamos lá. Tu trabalha como genealogista também? Por exemplo, se a pessoa quer fazer genealogia, tu não pesquisa genealogia, tu não é genealogista, tu é psicogenealogista. Não, psicogenealogista, exatamente. A gente vai fazer a análise dessas memórias e entrelaçar com a nossa vivência, entender, né, alguns questionamentos para autoconhecimento, para entender o paraquê de certas repetições da nossa história, né? Às vezes a gente fica repetindo determinados comportamentos, situações, e que a gente quer entender o sentido disso. Então a gente vai buscar lá na nossa história familiar. E Fran, me diz uma coisa, outra pergunta. Eu sou perguntadeira, tu já notou? Não, né? Por favor. Nesse momento da quarentena aí, se as pessoas quiserem fazer isso, você faz isso online? Sim, eu estou fazendo atendimentos online, aproveitando. E assim, Ana, aumentou
significativamente as pessoas me procurando para fazer exatamente esse trabalho, aproveitar esse momento para buscar o autoconhecimento, buscar a sua história, para ressignificar as suas escolhas. Então, está sendo assim muito bacana esse movimento, né? E as pessoas estão realmente desfrutando dessa oportunidade que a quarentena nos ofereceu, desse tempo em abundância, para a Nada gente vem por poder. acaso, né? Nada, com Nada vem por certeza. acaso. Olha, eu acho assim, ó, que a vida de muita gente vai mudar. As pessoas vão valorizar outras coisas, né? Até como o próprio cuidado, né? Que a gente vai falar depois um pouquinho sobre o autocuidado. Porque muitas vezes a gente fazia tudo muito no automático. E eu Sim, tenho certeza que hoje a gente entende que a gente precisa de um pouquinho mais de tempo para nós. Eu hoje ainda estava conversando com a minha secretária e falei assim: olha, daqui por diante eu quero continuar com a agenda como ela está. Porque a gente tem atendido 2 pacientes de manhã e 3 à tarde. Para deixar bem espaçado, né? Eu continuo sim, atendendo, eu nunca parei, porque eu atendo urgências. Então, hoje, para te ter uma ideia, eu atendi 2 pacientes com as raízes rachadas no meio. Eu não poderia fraturas. deixá-las assim, né? Então, eu Sim, continuo trabalhando no consultório. Mas eu estou bem mais tranquila no consultório. E antes era difícil mostrar, explicar para minha secretária que eu precisava ter esse espaço mais alongado. Porque assim, agora eu consigo sentar e conversar 1 hora com o paciente, né? Porque ela insistia em botar cada 15 minutos ou cada 30 minutos um sim. paciente ali. E eu dizia, não, Cida, 1 por hora. Mas essa deu para ela notar como foi muito melhor. E vai dar para todo mundo notar como é muito melhor a gente ter mais tempo. Acho que a gente está correndo Leveza. demais, né? Acho que foi uma ajuda de Deus para a gente se dar conta que a gente precisava dar uma aliviada. Aliviada, com certeza. E a proposta, né, Ana, da saúde integrativa é justamente isso, né? Trazer muito mais qualidade aos atendimentos, olhar aquele ser humano na sua inteireza, ouvi-lo, né? Prestar atenção nos seus sentimentos, nas suas inquietações. O trabalho do profissional dentista, principalmente, né? Ele já tem assim um preconceito, né? De ser algo não Dolorido. dolorido, né? Aciona algumas memórias ali de muito sofrimento. Então, ter profissionais que abordam essa proposta de ter mais paciência, de ouvir mais, de tranquilizar, com certeza é o que a gente busca nos Sabe, profissionais, Fran, né? uma coisa que eu tenho feito muito, aliás, há anos eu faço, eu trabalho com ozônio, né? Então, todo paciente que chega, a gente dá uma aguinha ozonizada e eu pingo uma gotinha de limão siciliano. Explico os benefícios da água ozonizada, explico os benefícios do limão, mas o maior benefício é que eu fico conversando com aquela pessoa pelo menos uns 10 minutinhos. Enquanto a gente toma água, eu tomo uma aguinha com eles, a gente fica conversando sobre como é que a pessoa tá. Como é que você tá, Fran? Você tá boa? E a família? E os filhos? Eu tendo muita senhora, né? E os filhos, e os netos, e a gente vai conversando. E seguido acontece, de eu, por exemplo, há pouco tempo atrás, um paciente estava com uma coisinha aqui no pescoço. Falei, o que é isso que você tem no pescoço? Ah, eu acho que eu tô coçando, acho que era uma espinha. Falei, quanto tempo tá aí? 3 meses. Eu disse, bom, 3 meses não era uma espinha desaparece menos tempo. Ela falou, não, então é uma verruguinha que eu cocei. Eu disse, olha, você é minha paciente há mais de 25 anos, você confia em mim? Faz o seguinte, saindo daqui, você vai no seu dermato. Era um melanoma. Então, assim, se a gente faz a coisa muito na corrida, se eu não tivesse parado para conversar, para tomar aquela aguinha com limão, a gente talvez não tivesse Com descoberto tão cedo certeza. esse melanoma, né? Se fosse só assim, abre a boca, vamos ver o dente, papapá. Tem muito gostoso essa coisa de ter tempo, Essa dar tempo. conexão, o É. vínculo, né? Ter aproveitar cada momento, cada pessoa que aparece na tua vida como uma oportunidade de transcendência, né? A gente não aproveita os momentos que Deus nos coloca, né? As pessoas que aparecem na nossa vida. Com certeza, se ela apareceu é porque algo ela tem para contribuir com a gente a contribuir com ela, né? E, Ai, com e esse certeza. teu olhar, Ana, com certeza é pela tua essência, né, essa tua essência de espiritualidade, de ver muito além do que aquela pessoa que está na tua frente, olhar ela como uma alma, né, que precisa de cuidados, que precisa de atenção, que precisa de escuta, né, ela está sendo cuidada, e isso é o que a gente vai trazer, né, a abordagem que a gente vai trazer, o cuidar, o autocuidado, porque com certeza, se esse teu olhar para os teus pacientes é essa amorosidade de olhar além, é porque você também traz isso consigo, né? Você olha para as tuas necessidades, para o cuidado com as tuas emoções, com aquilo que você está precisando, né? Então, isso Mas é isso é tão importante, você não acha, Fran? Que as pessoas muito. se cuidem.
Na verdade, assim, o que que acontece? A gente, muitas vezes, e eu vejo isso muito nos meus pacientes, eles deixam, muitas vezes, de se cuidar para cuidar do próximo. Eu acho que nas escrituras já dizia assim, ó, amar o próximo como a Como você assim mesma. mesmo? Então, a gente tem que aprender a se amar, se cuidar, para daí, então, a gente cuidar do outro, né? Exatamente, né? E a rotina do dia a dia, né? Eu que sou mãe, e a gente foi acostumado a olhar para o outro, o que os nossos filhos precisam, o que o marido precisa, o que o mundo precisa, e a gente não consegue se escutar, nós não temos essa atenção com as nossas próprias necessidades. Se eu perguntar, por exemplo, para mim, o que que o meu marido precisa, o que que a minha filha, eu vou ter a resposta na ponta da língua. Agora, se eu perguntar a mim mesma qual é a minha necessidade, o que que hoje eu estou precisando, eu não vou ter tão facilmente essa resposta e tão clara, né? Porque a gente não está acostumado a silenciar e se ouvir. E como é importante isso, né? Faz toda a Me diz uma coisa, diferença. que idade tem teus filhos, Fran? Eu tenho duas meninas, a Hum, Beatriz com 16 e a Isabel com 14. Duas grandinhas já? princesas, Que delícia! sim. É. Fui mãe nova, fui mãe com 20 anos. Mas assim, foi uma escolha, né? E o meu É uma marido, delícia, né? eu e meu marido agora vai fazer 20 anos que nós estamos juntos, e foi uma escolha essa caminhada e vivenciar a vida com elas, com atenção, o cuidado e vivenciar cada etapa delas, né? Então, realmente, as minhas filhas são o meu propósito, o meu presente. E eu acho que isso entra em sintonia contigo, né, Ana? Que tem aí uma família linda, né? Mas tu sabe Netos que uma coisa lindos. que eu poderia dizer assim para quem tem filhos ainda em casa, filhos são uma coisa assim deliciosa de cuidar, né? Mas assim, eu me lembro que quando as minhas casaram, as minhas foram embora em 10 meses, as três. Uma casou em dezembro, a outra casou em outubro seguinte, e elas casaram, as duas mais novas casaram com americanos, elas foram embora. E aí a mais nova quis ir morar com a do meio, ela disse que ela não ia ser a única a ficar com dois velhos, e aí ela foi embora. E aí, em Tudo 10 no meses, mesmo elas ano. foram. Tudo no mesmo ano. Em menos de um ano, em Jesus. 10 meses, as três foram. Então, você me imagina, você tem as meninas em casa. Eu fiquei assim, meia sofrida, na verdade. Mas aí eu entendi que muitas vezes a gente, como mulher, a gente deposita tudo aquilo em cima dos filhos, né? Ai, o maior cuidado é deles, a gente ama, né? Mas a gente tem que estar preparada, Fran, porque elas vão formar famílias. E quem fica com a gente é o nosso marido. Então, assim, ó, depois da gente, o cuidado maior tem que ser para o nosso esposo, viu? Já Com vou dar as certeza. dicas aí para quem ainda é Com casado e tem filho em casa. Porque eu sou feliz que o meu marido entendeu isso e está comigo até hoje, mas eu confesso que por muitos momentos, nossa, elas eram o meu mundo. E tudo era para elas. Inclusive, é que como você falou, a gente esquece até da gente. Eu me lembro quando elas foram embora, que eu comecei a olhar uma roupa para mim, bijuteria para mim, coisa de cabelo para mim. Porque, na verdade, eu sempre estava vendo para elas. Isso para ela. acontece, né? E é muito comum, né, Ana? E agora que a gente está vivendo esse tempo de quarentena, que as atividades dentro da nossa casa estão ainda mais latentes, né? Aí mesmo que as nossas necessidades ficam totalmente de lado. A do marido, então, nem a gente até Ô, esquece que coitada! ele tá. Porque tem a rotina de casa, as mães agora têm que ser professoras também para poder atender a outros tipos de necessidade, tem que aprender a se desenvolver, adquirir outras habilidades que eram assim nunca vistas e nunca pensadas. Então, aí cada vez mais que a gente esquece de cuidar da gente, né? Bem assim. Ana, e aqui aproveitando, né, a gente está falando do cuidado, do autocuidado, desse tempo que a gente tem que ter com a gente. Você é expert nos óleos essenciais, que eu sou Eu apaixonada. adoro te ter comigo lá no curso. Gente, amo. Que riqueza de aulas no teu curso, quanto eu estou Obrigada. aprendendo, quanto eu estou contribuindo com a minha família, com os recursos que os olhos nos acionam, nos permitem ter, né? A minha farmacinha hoje é totalmente óleos essenciais, né? Olha isso aqui. Eu me preparei para falar um pouquinho sobre óleos. Eu fui catando meus óleozinhos, porque eu fico espalhada. Fica um na sala, o redondo fica na sala, a necessaire fica do lado da minha cama. Aí eu tenho um, porque a gente vai falar um pouquinho sobre os rituais de cuidado, né? Então, quando Sim. eu acordo,
primeira coisa, eu tenho isso aqui na cozinha, gente, ó. Que são os óleos que eu tomo de manhã. Então, quando eu acordo de manhã, eu sempre assim, olha, e já é um ritual que eu faço, eu acho que é uma vida toda, né? Porque como eu tenho hipotireoidismo, a gente precisa tomar um comprimido todos os dias de manhã. Eu tomo o Sintroid. E se eu não tomar, eu sei que eu incho, eu deprimo. Então, assim, isso também é um aviso para as pessoas. Todo mundo que tem que tomar medicação, isso é um cuidado que tem que ter. Por exemplo, claro que os óleos me auxiliam muito, mas eu não posso parar o meu Sintroid, né? Que se eu tomo há 25 anos, eu não tenho mais tireoide. Então, a gente tem que saber que a gente tem que acordar e cuidar do corpo. A primeira coisa, eu normalmente acordo 6h30 da manhã. Primeira coisa, eu vou lá na minha necessairezinha, que tem o meu comprimidinho, tomo meu comprimidinho, venho para a cozinha e faço o meu comprimido do dia. Então, normalmente eu tenho cápsulas vazias assim, ó, Fran. São as cápsulas que a gente compra, pode comprar no Mercado Livre, pode comprar em farmácia de manipulação. De manipulação, né? E eu preencho com os óleos que eu preciso no dia. Tem 3 óleos que eu tomo todo dia, que é o olíbano, né, o frankincense, o copaíba e o DDR Prime. Tá aqui. Eu vou te mostrar os meus 3 aqui, ó. Esses 3, assim, ó, todos os dias eu não vivo sem esse. Deixa eu ver cadê meu DDR. Bom, não sei onde é que... Ah, tá aqui. Ó, o olíbano, DDR Prime, copaíba, gente, isso aqui, ó. O que eles fazem? Eles estimulam a formação de células boas. Então já começa aí. O que a gente quer? Que as nossas células fiquem bem, né? Então a gente quer que as nossas células façam a mitose, a apoptose, tudo saudável. Ou seja, que elas se repliquem de forma saudável. Quando elas não se replicam de forma saudável, é quando a gente tem uma doença mais séria, né? Um câncer, uma coisa assim. Então, eu já começo com as minhas cápsulazinhas, preencho, coloco os meus óleozinhos. Nem sempre são só esses 3, né? Eu atualmente estou na menopausa, então eu sempre ponho esses 2 aqui, que é o gerânio e o salve clareia. Fica a dica para quem está na menopausa como eu. Esses 2 são excelentes. Isso é uma dica excelente, né, Ana? Eles modulam naturalmente os nossos hormônios, Fran. Eles modulam naturalmente os nossos hormônios. É maravilhoso. E aí, tem dia que a gente acorda mais ansiosa. Confesso para vocês que sexta-feira eu quase tomei o vidro inteiro de lavanda, né? Com aquela confusão do país. Eu pegava a cada 2 horas e fazia um comprimidinho de lavanda e tomava, porque aquilo me deixou muito ansiosa, né? Eu torço muito pelo nosso país e aquilo, para mim, era uma situação difícil. É inerente à nossa vontade, né, Ana? A gente reage, né? A gente vivencia uma situação, por mais que a gente procure manter o equilíbrio, pensamentos positivos, mas o nosso instinto reage, né? Então, é mais forte que a gente. Sabe que é muito legal? Tem um estudo, eu já contei aqui, eu espero que quem tem... Gerânio, sálvia, ó, é o Clariceide, alguém tá perguntando se é o gerânio. Sálvia esclareia e o gerânio. Gente, eu coloco nas cápsulas e tomo porque eles são da Duterra, tá? É o único óleo que a gente pode ingerir. Eu fico preocupada quando eu digo para ingerir. Eu tenho medo que as pessoas tomem algum óleo que não é puro, tá, gente? É importante falar isso, Ana. Porque você trabalha com a Duterra, não é não. Eu falo assim, eu sou super honesta. Olha, o que eu uso é isso. Mas foi o óleo que eu conheci há 7 anos atrás. E aí eu vim a saber que é o único puro. Então, sou fãzona. Peraí que eu só vou ligar o ar-condicionado aqui, porque eu já comecei a suar. Fui pegar ligar meu ar. E aí, Fran, começam meus cuidados. Eu tomei minha cápsula, eu vou pro banheiro tomar meu banho. E aí, gente, a gente tem que ter aquele tempo da gente, né, Fran? Às vezes as pessoas dizem assim, meu cabelo tá caindo. Mas você tá massageando o couro cabeludo? Porque precisa de estímulo. Claro que, gente, olha, eu uso meu cabelo, nunca foi tão bom, tá? Nem quando eu era solteira eu não tinha tanto cabelo. Eu até tinha um cabelo muito fininho. Mas aí eu preparei com óleo de coco fracionado. Então eu vou dizer para vocês, aqui tem óleo de coco fracionado, eu boto o vidro inteiro, tá? 30 gotas de cerdaúde, 30 gotas de cerdaúde, 30 gotas de peppermint e 20 gotas de alecrim. E aí eu massageio, isso é à noite antes de dormir, mas vamos lá para a hora do banho. Na hora do banho, massageia bem seu couro cabeludo, pega uma esponja, esfrega bem a pele, porque a gente fica com células, né, mortas no nosso rosto. Então, assim, esses cuidados, assim, são tão importantes, que é um carinho com a gente, né?
E além disso, né, Ana, aproveitar desse momento do banho e colocar uma playlist ali de umas musiquinhas que você gosta, né? Aproveitar do Amo. banho para ter um momento de relaxamento, né? A hora que você está se ensaboando, ali enxaguando o teu cabelo, quando aquela água está escorrendo, você fechar teus olhos, visualizar, né, essa água purificando os teus pensamentos, os teus medos, a tua ansiedade, porque você pode usar a tua mente a teu favor. Né? A gente esquece que nós podemos sim equilibrar o nosso estado mental, né? E utilizar Cada momento é desses importante, momentos. né? Cada Estar momento é importante. presente. Se O fala que que tanto em acontece às atenção vezes? plena, né? Que acontece às vezes? As pessoas tomam banho correndo, né? 5 minutos e estão ali prontas, saindo, nem curtiram aquele momento. Eu faço muito musicoterapia. Eu boto meu banho tem que ser sempre Adoro. com música e sempre com um óleozinho. Por exemplo, se eu vou dormir, por exemplo, se eu tomo banho à noite antes de dormir, eu pingo lavanda no box, tá? Quando eu não tô tomando banho de banheira, porque eu curto uma banheira. Mas assim, ó, se eu vou dormir, eu pingo uma lavanda no box. Se eu tô acordando, gente, fica a dica para vocês, é o peppermint com laranja. Pinga no cantinho lá, porque o vapor da água vai Ai, que fazer delícia. uma difusão boa. Então você acorda assim, ó, pilhado. Pinga assim um peppermint com laranja e toma teu banho assim, ó, você vai dar uma acordada de bem. Na verdade, o peppermint com laranja, na verdade é o citrus bliss, né? Mas pode ser o tangerina. Eu adoro tangerina. Até tô Os tomando cítricos minha água são com tangerina. maravilhosos, né? Eles dão um up para a vida, né? Sabe quando a minha mãe morreu? Minha mãe morreu mais ou menos 2 anos atrás. Eu fui, uma amiga muito querida que estava no velório, falou assim, ela é muito querida comigo, a Tiziana, quando minha mãe morreu, eu devia ter feito terapia. Como a tua mãe morava com você há 25 anos, vai fazer uma terapia. E eu fui. E na época, não tinha do Terra no Brasil ainda, eu trazia minhas necessidades dos Estados Unidos, e nem tinha tanto, eu tinha um pouquinho menos, né? Porque é pesado para eu trazer na mala. E aí o psiquiatra fez o melhor que ele podia, claro. Ele me deu um tarja preta para mim tomar. Como eu sou cirurgiã, eu faço muita cirurgia durante o dia, Fran, eu ia pateta para cirurgia. Então, assim, ó, eu acho que uma coisa que é importante as pessoas entenderem é que a gente vai ter tristezas, tá? Que a gente vai ter dia que a gente vai estar mais ansioso, mais triste, mas a gente pode resolver isso de uma forma mais natural. Eu não curti tomar o tarja preta, tá? E aí foi bem nessa época que chegou um amigo meu, que ele é formado em Harvard, tem 3 doutorados, e ele falou, Ana, substitui o teu tarja preta por essa mistura aqui, ó. Peppermint com tangerina. Gente, eu tenho usado assim, eu uso 3 vezes por dia, porque aí, claro, vira um vício, né? A gente começa a usar, né, Fran? Vira Não um para vício. mais. Não, Não, e eu já todo mês eu acordo com faço eles. meu pedido porque eu presenteio as pessoas que eu amo com os óleos essenciais. Aqui em casa, cada uma das minhas filhas tem a sua farmacinha, o seu kit. E porque realmente aquilo faz sentido para você, você sente imediatamente o efeito disso no teu corpo, né? Acho que até tu podia explicar um pouquinho, Ana, como os óleos agem no nosso corpo tão rápido, né? Então a gente sente na hora o efeito deles. Ó, Então, quando a gente usa um peppermint, eu convido quem tem o peppermint a fazer junto comigo, que você passa o peppermint aqui, ó, em 22 segundos, aspira, em 22 segundos ele age no nosso cérebro. Vai lá para o nosso sistema límbico, dando desse sentimento, tá? E em 2 minutos, nós temos eles em toda a nossa corrente sanguínea. Em 20 minutos, a gente tem todas as células do nosso corpo. Aí alguém que está aí nos assistindo pode dizer assim, gente, mas vem cá, mas para que eu quero óleo essencial em todas as células do meu corpo? Então, óleos essenciais é milenar, né? Uma terapia milenar, os chineses já usavam há 6 mil anos atrás. Já tem milhares de trabalhos científicos, estudos, né? Mostrando a eficiência, e para que a situação toma laranja e peppermint, tangerina e peppermint, para dar alegria. É o melhor antidepressivo natural do mundo. Então, assim, ó, e tem trabalhos, Fran, que eu acho maravilhosos. Tem um trabalho que ele fala, para você ter uma ideia, né? Porque assim, isso modula a nossa energia para cima, nossos sim. megahertz para cima. O Peppermint, por exemplo, tem 78 megahertz. Mas tem trabalhos mostrando que se você tiver entre 62 e 71 megahertz, você não adoece. Bactéria, fungo, vírus não vive no seu corpo se você tiver entre 62 e 71 megahertz. Então tem um estudo muito interessante, acho que é alemão, que ele mostra assim, ó, que eles pegaram pessoas que estavam com 62 megahertz para cima e eles deram uma xícara de café para a pessoa segurar. Nada contra o café, só vou dar um exemplo, tá? Deram a xícara de café para a pessoa segurar, na hora que segurou o café, baixou para 58.
Quando eles tomaram o café, baixou para 52 MHz. Uau. Aí eles pegaram esses dois grupos e separaram, e um grupo eles não fizeram nada. Levou 3 dias para voltar a 62 MHz. Aí outro grupo, eles pegaram e deram o peppermint, fazer isso aqui e aspirar. E aí, em 3 minutos, voltou para 62 a frequência. MHz. O que eu quero dizer com isso? Nada. Vamos esquecer o café? Sim. Nós vamos passar por estresse. O que baixa os nossos megahertz? Dormir mal, comer mal e se estressar. Às vezes, né, Fran, a gente tenta fazer uma comida assim, ó, super saudável, mas a gente não consegue manter sempre. Às vezes a gente está viajando, está no aeroporto, não consegue gerenciar, sempre comer bem, né, Fran? Sim. E aí, quando você se alimenta mal, o que acontece? Por exemplo, uma comida enlatada puxa os seus megahertz, ela tem 0 megahertz, e puxa lá para baixo. Aí você vai lá, toma uma aguinha com tangerina, que nem eu tô fazendo aqui, ó, feliz da vida com a minha aguinha com tangerina, e você modula os seus megahertz lá para cima. Dormir. Dormir é o processo fisiológico, um dos mais importantes. Mais importantes. E ele faz parte, né, de um dos pilares do autocuidado. Quando a gente fala de autocuidado, né, a gente vai falar da qualidade do sono, né? O quanto nós prestamos atenção no nosso sono. Gente, a maioria das palestras, quando eu pergunto como está a qualidade do sono, mais de 70% das pessoas que me respondem que elas não dormem o suficiente, que elas acordam durante a noite, que não têm um sono tranquilo. Aí pergunto se você te prepara para dormir, né? Você tem um ritual para dormir? Não, nunca pensei nisso. Olha só a oportunidade que a gente perde de prestar atenção no nosso sono. E assim, gente, quem tem problema, por exemplo, doenças autoimunes, normalmente é porque dorme muito mal. Porque o nosso corpo ele precisa do período da noite para se recuperar. Foi o que eu conheço de pessoas que tomam tarja preta para dormir, e assim a gente não entende nem de onde é que aquelas pessoas tiram tanto tarja preta. Sim. Quem que prescreve tanto tarja preta para eles? Porque todos os meus pacientes que eu converso, eu tomo o raio do Rivotril, todo mundo tem. Então, assim, gente, quando a gente toma um remédio tarja preta para dormir, você quebra períodos de sonos fisiologicamente importantes para você. Memória, recuperação do estudo, tudo que você estuda de dia. Se você tomar um tarja preta, esquece, pode estudar tudo de novo no dia seguinte, porque não fica. Não fica. Né? Tem até Ana, só para complementar. Aí essa Rafa maravilhosa é sua filha? Ai, minha irmã, linda. É minha irmã. Ah, é sua irmã? Tá minha irmã e a minha mãe. Minha mãe é a Neuza e a minha irmã é a Rafaela. Estão aí assistindo. Tá, porque ela botou ali mãe, eu achei que fosse sua filha. Elas estão conversando entre si. Na verdade, esse final de semana nós falamos muito sobre os óleos essenciais. Eu estava falando para elas do quanto eles são importantes, né? O quanto elas precisam aprender sobre isso. Eu falei para elas, inclusive, para elas fazerem o teu curso imediatamente para aprender sobre isso. Fran, santo de casa nem sempre faz milagre, mas Rafaela e mãe, vocês precisam usar óleos essenciais, porque olha, isso mudou minha vida. Olha, antes a gente ia viajar, Fran, eu levava uma necessaire de remédios, que eu tenho 2 filhas que moram nos Estados Unidos, né? São casadas e moram lá. E eu levava uma necessaire, assim, de anti-inflamatório, antibiótico, eu tinha medo de ter alguma coisa lá e precisar usar. A gente tem tudo aqui, né? Posso prescrever, eu levava. Hoje em dia eu não levo mais nada. Hoje eu só levo minha necessaire de óleos essenciais, essa daqui, ó. Maravilhosa. O sonho de qualquer pessoa. Essa tá sempre comigo, essa não me larga. E eu, na sala onde eu trabalho, eu tenho uma caixinha onde eu tenho todos os óleos que já salvaram a minha pele muitas vezes, né? Esses dias também eu fui deitar a cadeira e na hora que eu comecei a deitar a cadeira, a pessoa começou a ter uma... Ai, como é que se chama? Ela teve uma convulsão. Começou a convulsionar. Tem que pensar o termo em inglês para depois... A gente lê muito trabalho americano. E aí fica. E aí ela começou a convulsionar. Na hora eu falei assim, Carla, me alcança o olíbano. Na hora que eu passei o olíbano, gente, deu 3 minutinhos e ela voltou. Já voltou. Aí, claro que eu encaminhei para o hospital, porque uma convulsão pode ser sintomas de muita coisa e tinha sido a primeira convulsão dela. Eu tenho uma paciente também que ela me ligou e me disse assim, Ana, olha, a gente não tá mais dormindo aqui em casa. Um dia durmo eu, outro dia dorme meu marido, porque minha filha convulsiona durante a noite. E eu sugeri para ela usar olíbano e lavanda.
E aí eu tenho até mensagem, depois eu posso postar ali, ela me disse assim, Ana, eu quero te agradecer porque nós voltamos a dormir. Na verdade, eu passo, nas primeiras noites a gente até ficou prestando atenção, mas depois que a gente começou a usar lavanda e olíbano antes de dormir, ela nunca mais convulsionou à noite. Então, gente, olha, isso muda tanto a vida da gente, das pessoas, né, Fran? E eu E a falo gente por tem vontade de experiência. compartilhar. Sim, eu falo, Ana, porque a minha filha mais velha, ela tem epilepsia miclônica juvenil. Então, ela teve, né, uma convulsão, e aí depois disso ela tem cuidados frequentes, né? E ela utiliza o olíbano, utiliza a lavanda, ela já sabe que isso faz parte do autocuidado dela, que ela precisa, que faz toda a diferença no tratamento dela, né? Então, e lembrar que os óleos, eles serão sempre uma proposta integrativa, que em nenhuma forma a gente exclui nada, não se exclui o medicamento, né? A gente Exatamente, faz... eles auxiliam. Exatamente. Nossa, e é importante as pessoas saberem disso, né? Que a proposta que é trazida pelos óleos essenciais é integrar na tua vida, é somar, não excluir absolutamente nada. É que nem eu falei, eu tenho hipo, mas aí eu tomo meu remedinho, mas aí eu vou lá e uso o peppermint, que ajuda a estimular, que me faz funcionar muito bem. E uso mirra, que também ele modula a tireoide. Então a gente tem que saber aquilo que serve pra gente e é muito bom a gente poder ter essa farmácia natural para auxiliar a gente, né, Fran? É, é outra vida, né? É um ressignificar por completo, né? Trazer um outro sentido para a tua qualidade de vida. Agora, Fran, eu quero saber como você começa os teus autocuidados. Me conta. Como Ah, você, Fran, acorda? eu tenho um ritual, né? Antes de levantar da minha cama, eu tenho alguns cuidadozinhos que eu prezo, né? Ao acordar, antes de fazer qualquer coisa, de pegar qualquer estímulo, como pegar o telefone, por exemplo, que a gente tem esse hábito, né, de abrir os olhos já pegar o celular. Não, eu tento primeiro me lembrar do meu sonho. Eu tenho essa reflexão, eu tenho essa conexão com os meus sonhos, eu procuro prestar atenção ao que o meu inconsciente está me trazendo, né? Porque o ato de sonhar, o ter um sono gostoso, tranquilo, ele faz com que a tua mente adquira novos cenários, novas possibilidades. Então, muitas coisas da nossa vida que a gente não encontra respostas, às vezes o nosso sonho traz esse sentido, né? E tem um neurocientista que ele fala muito sobre isso, que é o Siddhartha Ribeiro. E ele tem até um livro chamado Oráculo da Noite, que ele fala da importância do sonho, né? Aí Então, eu vou comprar esse livro, eu vou até anotar, porque eu sonho tanto, é eu uma... sonho muito. Tem gente que não lembra do sonho. Eu sei que meu marido fala assim, ó, eu não lembro do sonho que eu sonhei à noite. Gente, eu acordo de manhã, eu lembro que eu sonhei. E Não, às vezes eu acordo chorando, e às vezes eu acordo nervosa, mas eu lembro que eu sonhei. Como é que é o nome do livro? o Oráculo da Oráculo? Noite. Da noite. É do Ah, muito Siddhartha legal. Ribeiro. É muito bom. Ele fala da importância do sonho, né? E aí eu acordo, então eu tenho um caderno do lado da minha cama, né? Uma caneta que é justamente para fazer as anotações dos meus sonhos, para depois eu entender o significado deles. E principalmente falando em significado, né, Ana, que a gente acha que o significado dos sonhos ele é coletivo, né? Ou seja, eu vou lá no Google, sonhei com dente. Vai ser, Ah, morte, né? alguém vai morrer. Vai morrer. E não, né? Cada sonho ele tem um significado para cada pessoa. Por isso que é importante a gente prestar atenção nos nossos sonhos, porque eles terão um sentido pessoal. Então eu tenho lá e vou anotando. Aí depois de eu fazer de prestar atenção e anotar os meus sonhos, eu vou então para fazer uma meditação. Eu coloco uma musiquinha, faço uma técnica de relaxamento, onde me coloco em estado de presença. Eu trago uma intenção para aquele dia, né? Eu intenciono algo de positivo, um aprendizado, e aí depois então aí eu me levanto, vou tomar um banho, relaxar, colocar uma playlist, né, daquelas bem especiais, aí eu vou para os meus olhinhos essenciais, né? Eu tô seguindo criteriosamente as tuas dicas, né? O olíbano Obrigada. e o On Guard, Tá né? dando certo? 2 gotinhas, excelente. E aí depois eu vou caminhar com o meu marido porque é um exercício físico que faz muito bem para mim. Eu sou peregrina de Santiago de Compostela, Ana. Fiz Ai, o que caminho em amor! 2016 Que e delícia! tinha uma vida completamente sedentária. Os exercícios físicos não faziam parte da minha rotina. E aí, quando eu intencionei, tive esse propósito de fazer o caminho de Santiago, eu tive que E foi caminhar, né? sozinho ou foi com o marido?
Fui sozinha, Ana. Fui E foi sozinha. bom? Me Foi a conta a sua experiência experiência. da minha vida. Hum. Foi realmente eu transcendi. Eu vivi todas as metáforas da vida nessa caminhada. Foram 32 dias, foi 819 quilômetros. Foi o trecho que é o caminho francês, porque tem vários caminhos que você pode fazer que vai levar a Santiago, né? Eu fiz o caminho francês e todos os dias eu vivenciei experiências únicas, né? Foi um reencontro com a minha essência, foi integrar as minhas limitações, foi entender o sentido de tantas coisas que me aconteciam. Foi uma experiência realmente que não, eu acredito que não tem palavras para expressar tudo que eu vivenciei lá. Eu me permiti viver a magia do caminho, né? De perceber os sinais, de aproveitar cada encontro, cada pessoa que aparecia. Eu fui sozinha, Ana, mas eu nunca estive sozinha. Ai, que Nunca. delícia. Foi lindo, Sabe que é foi muito lindo. legal, porque na verdade você deu para você 32 dias com você mesmo. Isso é muito legal, né? E eu acho que isso, essa quarentena, está fazendo com muita gente, né? Muitas pessoas estão tendo que conviver com elas mesmas por muito tempo, na verdade, né? 40 dias. Muitas pessoas, por exemplo, eu acho lindo isso de você caminhar com o seu marido, porque isso dá uma união sem explicação, né? Porque a gente precisa desse tempo conversando. Sabe que eu e meu marido, nós trabalhamos juntos nós somos casados há 34 anos, 34 anos. Há 34 anos ele administra, ele é cientista político, ele administra a clínica e eu sou a funcionária, sou a dentista, né, da clínica. Mas a gente trabalha junto o tempo todo. E eu sempre escuto as pessoas perguntarem assim: mas como é que você aguenta 24 horas com o marido? Gente, é uma delícia, né? É a minha melhor Você caminha companhia. com ele. Pois é, gente. E Então, a assim, eu sei parceria, né, Ana? é uma parceria. E, gente, na verdade, problema todo mundo vai ter, né, Fran? Todo mundo vai ter. Vai ter gente que vai ter problema com saúde, vai ter gente que vai ter problema com dinheiro, com Econômico, filhos, enfim. A diferença faz de como a gente enfrenta esses problemas. Enfrentar sozinho é muito difícil, enfrentar com o marido é melhor. com Então é certeza. muito bom a gente valorizar e ter, né, você não quer tirar os comentários? Eu acho que tá. Deixa eu Você ver aqui consegue? como Ali no que comentário, você clica ali. Sabe qual é o problema? Eu vou te dizer, a gente é tá. velha, eu fico lendo as. Ai, obrigada. Fica, Eu fico lendo fica as ativando. perguntas. Sim, sim, sim. O meu olho fica assim, ó. Eu fico Sim, lendo a as gente perguntas fica tentando prestando falar. atenção. Desculpa. Gente, a gente já Imagina. volta com as Com os perguntas. comentários. Mandem no quadradinho que a Fran chama lá. Isso. Desculpa, Fran. Eu tava lendo Imagina, ali e não não é. conseguia Eu é que não tinha focar. prestado. Tranquilo, Ana. Mas eu acho isso de você caminhar com seu marido maravilhoso, tá? E aí, vocês dão uma caminhada. E a gente faz a nossa caminhada, conversa, e aí voltamos para casa e ele vai fazer a rotina dele, né? E aí eu faço a minha rotina também de trabalho. Eu organizo a minha mesa de trabalho, principalmente agora que eu tô passando, né, a maior parte do meu dia em casa. Então eu destinei um local dentro da minha sala, coloco lá um espaço harmonioso, né, de equilíbrio, de paz, principalmente que eu trabalho com a psicogenealogia, né, que requer muita atenção, que requer você estar presente, né, prestar atenção, dedicação exclusiva, ter principalmente uma escuta aguçada, né, porque a gente presta muito atenção na linguagem corporal do cliente, porque a gente fala muito mais com as nossas expressões do que com as palavras, então estar atenta e sem dúvida nenhuma, vou estar ali sempre com o meu difusorzinho ligado, porque ele faz parte do meu ritual de trabalho. Às vezes eu consigo colocar uma musiquinha e aí eu faço do meu dia o melhor possível, né? Eu vivo com intensidade cada dia, procuro tentar aprender sempre uma coisa nova todos os dias, né? Eu Você gosto escreve muito de diário, não? aprender. Escrevo Escreve diário. diário. Eu também Aham, escrevo tem. diário. Gente, diário é uma coisa assim que é uma terapia pra gente. Eu tenho também. Eu escrevo diário. Eu tenho assim, ó, o As que eu fiz? reflexões. Eu comecei a escrever, eu tenho o diário da família, que eu comecei contando a história de como eu conheci meu marido, e daí a gente ia escrevendo eu ia escrevendo todos os progressos da nossa família. Para cada filha, quando eu descobria que eu estava grávida, eu pegava o exame de gravidez, Sim, que vinha, né? HCG, né, o nome, o e eu beta-HCG. colava e começava a escrever um livro. Então, todas elas têm um diário também, e eu tenho o meu pessoal. Mas, gente, isso faz tão bem. Eu tenho uma filha que faz terapia,
E eu mesmo, quando ela começou a fazer terapia, ela levava para psicóloga o diário dela. Aí ela dizia assim para minha filha, mas você não disse que a tua mãe trabalha? Como é que ela conseguiu escrever o diário? Gente, esses pequenos gestos, pequenos momentos que a gente dedica para os familiares da gente, para a gente, escrever o diário vai limpando a mente, né, Vai. Fran? É um recurso que a gente esquece, mas o ato de escrever, principalmente hoje, né, que é tudo digitado, a gente não escreve mais, né? A gente está excluindo da nossa vida uma ferramenta que aciona, que faz com que a gente coloque para fora os nossos sentimentos, né? Então, o ato de escrever, ele é poderosíssimo. Eu incentivo ao máximo as minhas filhas, o meu marido, as pessoas que convivem comigo, as pessoas que eu atendo, a ter justamente esse ato de escrever. Escrever cartas, por exemplo, às vezes a gente tem aí pessoas que a gente não... Tem coisas que a gente gostaria de falar e não pode falar ou não consegue falar, e você quer liberar esse sentimento, né? Escreve, né? Faz uma carta como se estivesse falando para essa pessoa. Isso vai te ajudar a liberar essas emoções, liberar esses ressentimentos, essas mágoas que às vezes são inerentes à nossa vontade. Porque o lidar com o outro, né, a gente acaba criando expectativas e a gente se frustra, né? Porque as pessoas não estão ali para atender às nossas necessidades. E Então, essa o coisa ato de de diário, escrever. eu tenho uma experiência muito engraçada, muito divertida, porque eu sempre, quando elas faziam 6 anos e aprendiam a escrever, aliás, com 8, eu dava o diário para elas e dizia, ó, agora o diário é de vocês, vocês continuem escrevendo. E eu me lembro que a minha filha mais velha teve um período que ela estava adolescente e eu acompanhava, eu pegava o diário e dava uma lidinha. E um dia eu peguei o diário e ela falou assim, mãe, estava escrito assim, mãe, eu sei que você está lendo meu diário. Aí eu respondi no diário: sim, eu leio o teu diário porque eu te amo, quero saber como você está e como eu posso te ajudar. Porque muitas vezes a gente não consegue falar tudo, mas no diário a gente consegue escrever tudo. Então era uma forma de eu cuidar delas, de saber como é que elas estavam. Então as três escreviam um diário e era muito bonitinho de ler, sabe? Era muito gostoso. Às vezes eu chegava muito tarde do trabalho, elas já estavam dormindo, e eu dava uma checadinha lá no diário, ver como é que tinha sido, né? Então isso é uma coisa legal também da gente acompanhar, né? O diário de quem a gente ama. Com certeza, é uma forma de cuidar, uma forma de demonstrar amor, de estar presente, delas saberem que você está atenta às necessidades dela, né? De nós estarmos realmente disponíveis para os nossos filhos, porque a gente esquece de que os nossos filhos precisam muito mais de que uma refeição, de que um banho, de que uma roupa. Eles precisam da nossa presença, eles precisam que a gente esteja atento, que a gente consiga ouvi-los, né? Até mesmo quando eles não falam nada. Né? Então, Eu me estar lembro também, presente. outra experiência gostosa, eu trabalhava, né? Eu trabalhei a vida inteira, precisei trabalhar, né? Nem toda mulher trabalha porque quer, muitas vezes Sim. trabalha porque tem que trabalhar. E eu não julgo, sabe? Logo depois da Não, de nossa forma live, alguma. eu vou falar com uma psicóloga que é a mãe do meu genro. Nós Olha, somos amigas a vida toda. E eu me lembro que ela deu uma palestra falando assim, ela até separou, ela colocou metade do auditório, mulheres que trabalhavam e metade mulheres que não trabalhavam. E ela perguntou assim, ó, qual é a vantagem que você vê de quem trabalha e a vantagem... Aí ela falou assim, gente, não julguem, porque tanto um lado quanto o outro não é fácil. Não é fácil a mulher que tem que ficar em casa o dia todo, né? Aquela que fica com as crianças. Eu tenho uma filha que ela tem duas filhas, que a opção delas foi ficar com os filhos. E eu tenho uma que trabalha como eu. Então, assim, ó, a gente vê a dificuldade dos dois lados. A que fica o tempo sim, todo em casa, chega uma hora que tá cansada também, né? Porque ela limpa, ela exausto. cozinha, enfim. E a outra que trabalha também tá cansada, porque ela também teve que sair, papapá. Mas o importante é a qualidade do tempo que a gente dá para aquelas pessoas que a Aos gente ama. nossos filhos. Eu me lembro que tinha muitas vezes que eu chegava em casa, eu sou dentista, né? Então a gente tem que cuidar do corpo, da coluna principalmente. Eu tenho Sim, banheira, sou apaixonada por banheira. Então eu chegava em casa, eu ligava a banheira, sempre uma pulava para dentro da banheira. E as outras duas ficavam com os pezinhos ali conversando. Então era um momento muito gostoso que a gente tinha para... Quer dizer, nem sempre a gente tem muito tempo, mas o bom é também a gente dar qualidade para o nosso tempo. Porque qualidade de fazia tempo. tão bem para mim, e eu acho que fazia também para elas. E até hoje a gente sente saudade disso, a gente se liga, faz aquela chamadinha de WhatsApp que dá os quatro, para Ai, matar assim, delícia. ficar conversando. É muito gostoso.
E isso foi construir memórias, né? Rituais que vão permanecer por toda a vida delas, que com certeza elas devem fazer isso com os filhos dela também, de ter esses momentos, né? E eu acho isso, Ana, é importantíssimo que você falou, e principalmente da gente não se julgar, né, de ter que fazer isso ou ter que fazer aquilo, ir trabalhar ou ficar em casa e não trazer isso como um peso. É uma escolha que você vai fazer que é a melhor que você está fazendo para aquele momento e tá tudo bem. Faça isso de uma maneira leve, a tua escolha foi o melhor que você podia fazer naquele momento. Não se culpe, não se julgue porque você tinha que fazer aquilo. Não, viva esse momento, essa é a tua escolha com a maior intensidade e principalmente com a maior leveza possível. Desfrute dessa qualidade. Eu não sou uma expert na cozinha, né? Sou mais ou menos na cozinha. Você assistiu no curso, eu mais também. ou menos na cozinha. Então, assim, ó, uma coisa que eu gostava muito, às vezes chegava cansada, eu fazia miojo. Não me julguem, gente. Eu sei que todo mundo vai dizer, ai, miojo é veneno. Mas às vezes eu chegava tão cansada do consultório que elas já tinham jantado. Eu tinha sempre, a minha mãe morava comigo e uma funcionária que sempre deixava elas jantadinhas às 7 horas da noite. E às vezes eu chegava mais tarde e eu ia lá fazer meu miojo para, né? Que era de noite, né? Isso, gente, 15 anos atrás, né? Era tão falado assim que o miojo era veneno. E eu fazia o meu miojinho e as 3 iam comer o miojinho comigo. Então, assim, todo mundo brinca, né? Que hoje a gente sabe que não é saudável. Ai, mas aquele miojo era tão gostoso comer com elas. Então, às vezes, o além não do é tão miojo, ruim né? assim. Hã? É o além do miojo, né? Sabe que é tão engraçado? Olha só que interessante. Eu tenho uma filha que ela teve um AVC hemorrágico, né? Ela ficou bem mal e ela tem muita dor de cabeça. Então ela brinca que assim, ó, tanto é que ela mora nos Estados Unidos, gente, acreditem, quando eu vou para os Estados Unidos eu tenho que levar caixa de miojo da Mônica, miojo de tomate da Mônica. Até às vezes eu fico assim, gente, porque tem miojo lá, não, mas tem que ser o miojo de tomate da Mônica, que é aqui do Brasil. Então ela fala isso, para você vai fazer muito sentido que você estuda psicogenealogia. Ela fala assim, mãe, quando eu tô com muita dor de cabeça, a única coisa que passa a minha dor de cabeça é o miojo e a Coca-Cola, porque minha mãe tomava muita Coca-Cola. Então, acho que ela tem um pouquinho da avó e um pouquinho da mãe. Com certeza. A dor de cabeça dela alivia, porque ela tem o carinho das duas ali, ela sente, né? É simbólico, é a memória que ela aciona naquele cheiro, naquele gosto, ela vai se remeter lá naquele momento daquela vivência, o quanto ela sentia a felicidade, o quanto estar com vocês trazia para ela o bem-estar. Então, com certeza, sem dúvida nenhuma, esse miojo ele tem muito mais de recursos positivos para ela. Sabe, quando ela me fala isso, me dá um nozinho assim no coração, uma dorzinha, porque eu entendo, né, que é saudade. Quando ela me fala, mãe, quando eu tô muito mal, o que me cura? Porque minha mãe nunca tinha tomado água, minha mãe não tomava água, era só Coca-Cola. Ela disse que a água fazia mal para ela. Gente, eu tomo água, e se fosse hoje, que vão me julgar muito aí, se fosse hoje, eu tomaria salada de fruta com as filhas. Eu nem pensava que era tão ruim hoje. Mas a gente ressignifica, né, Ana? A gente tem que aprender. É vivendo. A gente vai encontrando um novo sentido para as coisas, os novos hábitos. Ninguém tem uma vida perfeita e faz tudo certinho, segue a ferro e fogo. Não, a gente traz leveza, a gente procura acertar muito mais. A gente dá novo sentido para as nossas escolhas. E hoje, olha o quanto você se transformou, o quanto essa tua vivência, esse teu aprendizado está sendo partilhado pela tua descendência. Né, pelas tuas filhas, pelos teus netos lindos, são 9, né? São 9, uma delícia! Então, olha o quanto eles estão vivendo e reaprendendo com essa avó maravilhosa, né? Que tem tanta sabedoria, né? Meu Deus, é uma bênção divina realmente a gente vivenciar e ter na nossa família esses recursos, né? Porque é na família que a gente encontra a nossa força, Ana. E sem dúvida nenhuma que mais pessoas, né? As pessoas que estão ouvindo aqui nessa live, que elas prestem atenção na sua família, né? Nós buscamos fora os nossos recursos, nós buscamos fora o amor, nós buscamos fora atender as nossas necessidades e tá tudo dentro. Tá dentro de nós, tá dentro da nossa família, tá com os nossos filhos, com os nossos maridos, né? Com o nosso marido, com os nossos pais e todas essas pessoas que fazem e constroem a nossa identidade e a nossa história. É com eles que nós vamos vivenciar os melhores momentos da nossa vida. Então, que a gente possa isso, né? Estar presente na nossa família, né? E desfrutar de cada encontro. Ana! Eu já fiquei louca para fazer essa psicogenealogia, tá? Depois eu já vou te ligar aqui. Eu quero marcar minha psicogenealogia, porque eu adorei.
Vai ser um prazer. Adorei! Ana, muito, muito, muito obrigada. Infelizmente, a gente só tem 1 hora para conversar, né? Mas Já está acabando. a gente só tem mais 4 minutinhos. Mas eu Fran, tenho... eu quero te dizer que foi muito bom ter conversado com você. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo carinho. Eu já tinha visto vídeos teus, mas você é ainda mais linda, tá? E te dizer que eu aprendi muito, adorei, adorei estar com você hoje. Nossa, Ana, a recíproca é totalmente verdadeira, foi sem palavras, né? Foi sentir essa alegria, a gente diz Onde que que você felicidade. mora, Fran? Eu moro em São José, na região da Grande Florianópolis. Ai, que legal! Um Do dia nós vamos nos ladinho. encontrar. Com Hã? certeza. Você vai estar agora em julho, né? Se tudo der certo, aí Em dando julho eu curso de vou aí. ozonioterapia. Nós vamos se Então, encontrar. Você é com minha certeza. convidada para estar lá o dia que a gente for falar de olhos. Que bênção! Vou amar estar na tua presença, Ana. Ah, eu vou mais te Obrigada. conhecer pessoalmente, viu? Tá, foi uma delícia a nossa conversa de hoje e eu quero mais tempo com você. Obrigada, Ana, eu também. Obrigada a todo mundo que nos assistiu, né, e que vai nos assistir aí, que a live vai ficar gravadinha para você. E tem também muita gente me perguntou, Ana, onde fazer o curso, né, como buscar onde comprar os óleos essenciais. Então vocês podem enviar uma mensagem ali inbox que eu vou colocar o site da Ana para vocês não perderem a oportunidade. Tu já manda, bom, a gente já manda com o teu link. Gente, tá ótimo. assim, ó, depois a gente explica direitinho, manda. Entra em contato comigo, com a Fran, e vai ser um prazer. O curso está online, né? Então você entra lá na minha biografia, na Paula.Sorrentino, clica ali, tem assim 2 setinhas, clica naquele azul e você tem a opção de fazer o curso ou de ozônio ou de óleos essenciais. E vai ser um prazer ter vocês com a gente também, né, Fran? Não percam essa oportunidade, porque esse curso, assim, realmente, para mim, fez toda a diferença. A minha farmacinha foi totalmente ressignificada e o quanto aprender sobre os óleos essenciais fez diferença na nossa qualidade de vida e no nosso autocuidado. Um beijo bem especial no teu coração. Para você também, Fran. Fica com Deus. Muito bom estar com você. Vou te ver em Florianópolis. Beijo. Beijo.